Vassily Kandinsky nasceu em 1866 e morreu em 1944. Passou a história como o criador da pintura abstrata e o teórico de arte mais influente do século XX. O pintor, de origem russa, iniciou sua carreira artística aos 30 anos. Compensou o começo tardio com um entusiasmo inigualável. Sua pintura é capaz de vibrar a alma, apenas com a força das cores, sem necessidade de conter objetos reconhecíveis. Em meio à instabilidade política da época, precisou conviver com a intolerância do regime socialista e da Alemanha nazista para defender sua pintura. Pesquisador incansável, dotou sua obra de uma originalidade nunca isenta de idealismo. Hoje, então, vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Vassily Kandinsky, coleção Folha, Grandes Mestres da Pintura, volume 18. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui porque depois eu quero virar a câmera e mostrar para vocês as pinturas com mais detalhes, porque são pinturas abstratas, pinturas que necessitam de uma atenção maior para compreender um pouco daquilo que o autor coloca no quadro. Mas vamos então olhar essa figura interessante que foi Kandinsky, o pai da arte abstrata. Vassily Kandinsky é um dos nomes imprescindíveis da pintura moderna. Não apenas porque é o pioneiro da arte abstrata, mas porque suas contribuições teóricas sobre a arte pictórica têm relevância. Ele escreveu vários artigos interessantes, vários textos, inclusive tem na internet alguns livros dele que a gente pode encontrar, em que ele estuda a importância das cores, a importância da pintura. Como, por exemplo, o texto Do Espiritual na Arte, ou Ponto e Linhas sobre Plano, Um Olhar sobre o Passado. Tudo isso são textos importantes em que ele estuda a questão da pintura, da arte abstrata. Ele não é apenas o pioneiro da arte abstrata, mas também contribuiu muito com teoria sobre a arte pictórica. Ele era de origem russa, foi educado em alemão, foi brilhante professor universitário e entusiasta do folclore popular. Então, várias das suas pinturas retratam essa questão do folclore, que ele foi criado por uma tia que sempre trazia a questão do folclore. Como, por exemplo, vou mostrar aqui uma xilogravura que ele fez, em que ele retrata o tema favorito, o cavaleiro, a Amazônia nas Montanhas, de 1918. Olha que interessante, né? Aqui nós temos toda a questão do folclore e das lendas eslavas, ou germânicas também, né? Tudo isso vai aparecer na obra de Kandinsky. Ele também pintava em vidros, fazia litografias, xilografias. Um artista completo, né, na questão da arte pictórica. A vida de Kandinsky assentou-se sobre areias movediças. Aos 30 anos, ele decidiu tornar-se artista, depois de admirar uma obra de Monet. Olha que interessante, né? Ele vê essa obra de Monet, que eu vou mostrar aqui para vocês, Montes de Feno pela manhã, no final do verão. Ele percebeu ali a importância das cores, né, que a pintura não perdia sua força. Essa obra é de 1890. Essa obra aqui, essa iluminação que Monet faz nos Montes de Feno, retratando a força da pintura, fez com que Kandinsky decidisse aos 30 anos largar a sua carreira profissional e tornar-se um outro tipo de profissional, né, pintor. Também ele sensibilizou por uma ópera de Wagner chamada Lohengrin, e que ali ele encontra também, olha, interessante, né? A questão da música unida à pintura. Então ele ouvindo Wagner,
ouvindo a ópera Lohengrin, ele descobre que existe pintura, né, naquelas partituras. Ele assim empreendeu a sua carreira tardia artística em Munique, convulsionada pelo movimento de artistas chamado Secessão, contra o academicismo e também voltada aí para o estilo jovem, chamado Jugendstil. Exaltado defensor da liberdade formal, do novo estilo, ele fundou associações de artistas e deu aulas para jovens aprendizes. Viajou pela França, Tunísia, Itália, até se estabelecer em Paris, onde recebeu o impacto da cor fauvista. De volta a Munique, aprofundou-se uma nova concepção de pintura, na qual a cor deveria se impor à figura como protagonista fundamental da obra de arte. Convertido em apóstolo da cor, após uma inspiradora temporada nos Alpes bávaros, ele propagou sua nova concepção estética por meio de associações de pintores. Conheceu artistas como Franz Marc, Lionel Fininger, Paul Klee e Alexei von Janlensky, que se tornou amigo dele. Eles moraram até próximos um do outro, né, aqui nessas colônias de pintores aí, que eles trabalhavam numa escola também. Depois ele vai dar aula, então é toda uma trajetória intensa. Esses artistas também compartilhavam uma visão artística semelhante à de Kandinsky. Ele conheceu a pintura abstrata através aí desses artistas, né? E ele tentava aí ver essa pintura inspirada em ideias metafísicas, ou seja, sobre o triunfo do espírito sobre a matéria, tal como ele vai descrever no livro Do Espiritual na Arte, é o seu primeiro texto teórico sobre a cor e a forma, e é uma defesa da intuição como valor artístico. Do Espiritual na Arte. Fala da importância, né, da forma, a importância da cor. Com a Primeira Guerra Mundial, suas grandes pinturas retrataram motivos apocalípticos. Em Moscou, outro conflito de caráter redentor, a Revolução Russa, permitiu-lhe explorar sua pintura sem figuras, produto das ideias da cor junto de suprematistas e construtivistas. Apenas seu casamento com Nina von Andrewski mitigou a frustração proporcionada pela Revolução. Sentimento similar voltou a dominá-lo quando, em 1933, novamente na Alemanha, ele viu o governo nazista encerrar as atividades da Bauhaus, que era uma das escolas onde ele trabalhou como professor de arte. Em nova fase, Kandinsky elaborou uma pintura geométrica, carregada de misticismo. Por isso é a necessidade de contemplar com atenção os quadros. Não é apenas assim olhar de relance, né? Contemplar, estudar o quadro. Ele escreveu um outro texto chamado Ponto e Linha sobre o Plano e dividiu sua inquietude intelectual com alguns dos nomes que modificaram o panorama da arte no século XX. Refugiado na França, iniciou outra transformação pictórica. Sob influência do surrealismo de Hans Harpe e Juan Miró, nós já temos vídeo aqui no canal, nessa playlist, né, sobre coleção Folha, Grandes Mestres da Pintura. Temos vídeos sobre o Juan Miró. Formas de aspecto biomórfico substituíram as figuras geométricas. Foi quando resumiu a sua concepção platônica da arte. Em minha opinião, ele dizia, a arte nada mais é do que o desenvolvimento de ideias determinadas. Do mesmo modo que na natureza os seres são o desenvolvimento definitivo de determinados germes. Um pouco então da sua vida. Como eu falei, ele nasce em 1866 em Moscou, no dia 4 de dezembro, Vassily Kandinsky, em uma família bem estabelecida. Educado pela tia após a separação dos pais, em 1871 ele interessa-se por música e arte. Essa tia contava muitas histórias para ele, sobre lendas, sobre
a vida, né, dos artistas, sobre pintores. Então ele tinha muito conhecimento de história da arte, através aí da ajuda dessa tia. Cursa Direito e Economia na Universidade de Moscou, então ele era advogado. Descobre em 1889 a arte popular do norte da Rússia. Ele viaja para essas regiões, descobre a importância dessa arte. Ele casa em 1892 com sua prima, Ania Kimiakin, e no ano seguinte ele torna-se assistente na Universidade de Moscou. É só em 1895 que ele vai contemplar a obra aí, Montes de Feno pela Manhã, final do verão, a obra de Monet, que vai lhe causar um impacto e vai impulsioná-lo a dedicar-se à pintura. Em 1896 ele abandona a carreira jurídica e decide se dedicar à pintura. Muda-se para a Alemanha, ingressando na Academia de Belas Artes. Ele vai conhecer vários pintores, como Paul Klee, com quem faz amizade na Academia de Franz von Stuck. Ele entra em contato com esse grupo de jovens pintores chamado Secessão, um movimento de artistas alemães contrários ao academicismo. Século XX, né, 1901, ele frequenta aulas de desenho com Franz von Stuck, funda e preside a Associação de Artistas e Expositores, chamada Die Phalanx. Conhece uma jovem artista chamada Gabriele Munter, por quem se apaixona. E aí ele vai ter um relacionamento com essa jovem, né, durante muito tempo. Vão morar juntos, vai separar da mulher dele, né? As suas pinturas são dominadas pelo estilo fauvista. E é inclusive dessa Gabriele Munter a pintura aqui, Passeio de Barco, de 1910, em que ela faz o retrato do Kandinsky. Então essa pintura é dela e o Kandinsky está ali em pé no barco, né? Essa Gabriele Munter. Ele vai também pintá-la aí no início da sua produção pictórica. Eu vou mostrar esse quadro depois. 1904 a 1910, ele dissolveu-se a associação de pintores chamada Phalanx, que ele presidia, e ele vai empreender com essa Gabriele Munter uma viagem pela Holanda, França, Tunísia e Itália. Passa um ano em Paris e expõe no Salão de Outono. Paris era o centro, né, da arte, da vida. Também a Alemanha era muito forte nesse período, como questão estética, né? Instalado em Munique, ele é eleito presidente de uma associação artística chamada NKVM, uma associação aí importante para a época. E depois, na cidade de Murnau, ele aprofunda-se na arte abstrata, com as séries Impressões, Improvisações e Composições. Lembrando, gente, que em 1907 o Pablo Picasso pinta Les Demoiselles d'Avignon. Esse quadro modificará profundamente a concepção de arte aí no século XX. 1911, ele rompe com essa associação NKVM e, junto com o pintor Franz Marc, ele funda o grupo Der Blaue Reiter, uma das vanguardas do expressionismo alemão. E ele vai também fazer amizade com Arnold Schoenberg, compositor, em 1912, cativado por sua música. E é interessante aqui essa união de música com pintura. Então, assim, são associações de artistas, são grandes artistas, né? O Franz Marc é aquele que pinta os cavalos azuis. Ele não está nesta coleção, infelizmente, mas ele é muito interessante também. Então, eles estão sempre em contato, esses artistas, né? Ele separa-se definitivamente da sua prima, do seu primeiro casamento, a Ania, e sua pintura é plenamente abstrata a partir desse período. Ele pinta as composições 5, 6 e 7 e publica o livro Do Espiritual na Arte, onde ele vai falar da teoria da pintura, vai falar da importância da forma, da estética, né? Lembrando que em 1920 a estética expressionista, que era esse período aí, ela chega ao grande público por meio de filmes como o filme alemão O Gabinete do Dr. Caligari. Esse filme é do Robert Wiene, ou Wenne.
Em 1914, o Kandinsky retorna a Moscou e depois de começar a Primeira Guerra Mundial, ele vai casar-se com uma outra moça, né, que ele separa da Gabriela Manter e casa-se com a Nina von Andreevsky, com quem ele tem um filho, Vesolodov, que morreu em 1920. Acho que tinha 5 anos esse menino. Ficou arrasado com essa morte, né? A Revolução Russa de 1917 deixa Kandinsky sem recursos, mas ele colabora com um novo regime, então ele faz parte dessa estrutura, não de perseguições, né, mas a pintura dele está ali dentro desse regime, conforme, vamos dizer assim, um regime, né. Lembrando, então, 1914 inicia a Primeira Guerra Mundial, a Rússia posiciona-se contra a Alemanha, e o Kandinsky era um germânico, vamos dizer assim, né, espiritual, ele morou na Alemanha, ele tinha Munique, esses centros de arte assim com muito valor, né? Dava muito valor a isso. Em 1917 estoura então essa revolução russa, os bolcheviques tomam o poder e fundam o primeiro Estado Operário, 1921 a 1932. Então nós vamos encontrar o Kandinsky trabalhando numa das escolas da Bauhaus. Aqui, olha. Essa é uma das unidades da Bauhaus em que ele vai trabalhar como professor de arte, né? Essa aqui é, em Dessau e em Berlim. Ele vai trabalhar em Dessau, em Weimar, Dessau e Berlim. Nós tínhamos 3 unidades dessa escola. Ele é contratado então para dar aulas, mesmo abalado aí com a morte do filho, ele parte para a Alemanha e vai dar aula lá. Por influência do construtivismo, seu estilo deriva para um geometrismo de caráter espiritual. Várias obras aqui vão mostrar isso, esse geometrismo aí de caráter espiritual. Ele publica o livro Ponto e Linha sobre Plano, livro importante sobre essa questão da arte abstrata e do geometrismo. Ele obtém a nacionalidade alemã em 1928. 1933 a 1944, que é o ano da morte dele em 44, né? Depois do fechamento da Bauhaus pelo governo nazista, Kandinsky e Nina se refugiam em Neuilly-sur-Seine, próximo de Paris, onde eles vão viver até o fim da vida, né? Em contato com o surrealismo, sua pintura deriva para a abstração biomórfica, tendo a influência do Juan Miró. Permanece em Paris após a invasão nazista, tornando-se cidadãos francês em 1939. Então, lembrando que em 1933, Hitler sobe ao poder e transforma a Alemanha em um estado militarizado, que leva à Segunda Guerra Mundial. Em 1940, os nazistas invadem a França. E o estilo do Kandinsky se mantém alheio à ocupação alemã. Ele vai morrer em 13 de dezembro de 1944. Então, deixa eu mostrar umas fotos aqui. Aqui nós temos um ateliê dele em Murnau, nos Alpes da Baviera, onde ele morava com a Gabriele Manter. Ela comprou essa casa e o ateliê dele era muito chique, né, vamos dizer assim. Aqui temos uma foto, Kandinsky posando assim com os alunos de escola, da Escola de Pintura Die Phalanx, em fotografia de 1902. Ele é esse da frente aqui, e a Gabriele Manter está aqui. Essa associação de pintores, alunos, né, vão aparecer muito nesse contexto. Ele dizia: com apenas um comentário, von Stuck superou meu maldito defeito de ser incapaz de finalizar um quadro. Mostrou que trabalho com tanto nervosismo que recolho o interessante no primeiro instante. Então ele fica enrolando, né, para terminar o quadro. Não é enrolando, né, que no primeiro instante ele já faz tudo aquilo que ele queria, né. Vou mostrar uma obra aqui, Composição 7, de 1913, que é considerada a fase auge de Kandinsky em Munique. Só para vocês terem uma ideia do que vamos observar neste livro, né? Os tipos de pintura abstrata, né?
Aqui a sua última esposa, Nina von Drewski, em 1917. Ela casou-se com Kandinsky, gente. Ela tinha 28 anos, ele tinha 50 e tanto. E eu achei muito triste o final aqui da vida dessa mulher. Porque o Kandinsky morre lá naquela propriedade de Neuilly-sur-Seine, e ela viveu 35 anos além do marido. Então ela viveu nessa propriedade, guardando as obras de arte dele. Mas ela foi assassinada por ladrões que invadiram a casa deles lá em Neuilly-sur-Seine, e eles, ignorantes, os ladrões, do valor das obras, os delinquentes sequer prestaram atenção às pinturas de Kandinsky. Assassinaram, achei um horror. Assassinaram a mulher dele, né? 35 anos depois da morte dele. Então aqui nós temos o Kandinsky, é esse. Aqui no caso Paul Klee, uma foto na Bauhaus, onde ele encontra-se com amigos de sua fase de Munique, Leonel Finiger, Paul Klee. Então na foto, Finiger, Kandinsky, Schembler, Muckle e Paul Klee. Mush. Aqui o Kandinsky, na sua casa em Neuilly-sur-Seine, em 1939, diante da obra Curva Dominante de 1936, uma das obras mais representativas de sua inovadora fase parisiense. Então, lembrando que ele morre em 1944. Então, é uma obra para a gente estudar com calma, né? Quem gosta aí de pintura e de arte. Tem uma outra frase dele aqui que eu gostaria de ler para vocês. Pintar é um estrondoso choque de mundos opostos, predestinados a criar juntos, na luta e a partir dela, um novo mundo que se chama obra. Então agora eu vou mostrar aqui com calma para vocês a galeria deste livro. Eu não vou ler toda a galeria, porque é um texto assim bem... exige que você tenha em mãos o livro, né? Porque eles explicam, no caso aqui a Teresa Campos, que faz a análise das obras, a importância da razão e da emoção. Então, assim, é uma explicação que exige uma atenção, então não dá para fazer isso num vídeo com todas as pinturas aqui. Mas eu vou deixar, vou expondo aqui para vocês contemplar e comentar algumas coisas rapidamente. Eu quero mostrar aqui a obra Alguns Círculos, que está no texto de abertura de 1926. Ela é um exemplo de como Kandinsky conciliou o rigor analítico da Bauhaus com seu impulso espiritualista. Olha que obra bonita. Então ele tem essa questão também metafísica da obra, né, geométrica. Antes de começar, só mais um pouquinho, né? Entre a última década do século XIX e a primeira do século XX, a pintura, assim como as demais artes, padeceram de extremo decorativismo, carente de significado pictórico e sentido simbólico. Com o Kandinsky nós vamos ter esse resgate do sentido simbólico da pintura, né? Do pintar, da cor, da forma, do significado pictórico. Não obstante, diante do estilo dominante, uma minoria artística se pronunciou e preocupou em salvar a essência da pintura, tarefa que exigia propostas plásticas independentes e uma sólida justificativa teórica. Então, por isso que o Kandinsky escrevia textos, né, para justificar a sua obra, a importância daquilo que ele estava fazendo, né. Ambas as exigências foram preenchidas por um mesmo artista, né. Ou seja, Kandinsky, em 1910, ele encontrou as soluções formais que permitiram à pintura libertar-se da representação naturalista e dos efeitos decorativos, baseando-se no comportamento visual das cores e das formas,
sustentados em um sólido conceito compositivo. Então ele mostrava o que ele estava fazendo ali, não é uma coisa aleatória, né? Ele publica então Do Espiritual na Arte. Esse livro abre caminho para a justificativa do sentido da arte como resposta a uma necessidade interior do artista e fornece também modelos para encontrar fórmulas visuais relacionadas diretamente com os valores sensíveis da percepção pictórica e também de outros campos artísticos, como a música que ele conhecia e praticava. Então vamos lá, eu vou posicionar o livro aqui, vou virar a câmera para poder acompanhar com vocês essa galeria de pinturas. Aqui nós temos a obra O Cavaleiro Azul, de 1903. Ver se eu estou dando a luz certa, colocando luz certa. A figura do cavaleiro vai ser uma constante na obra de Kandinsky. A sua imagem adotou a identidade de São Jorge, patrono de Moscou. Então ele quis retratar isso aqui, né? O pintor converteu, segundo alguns especialistas, o cavaleiro num símbolo da luta do homem em busca do triunfo do espiritual sobre a ideologia materialista representada pelo dragão, que não está aqui no caso, né, mas mostrando a importância desta obra, né? Não sei se essa luz está atrapalhando, gente. Tá, né? Melhor sem ela. Gabriele Manter, 1905. É então aquela esposa dele que abriu um ateliê para ele. Conviveram junto em Munique por 5 anos, né? Então aqui é uma pintura ainda representando uma composição acadêmica. Aqui não há indícios da posterior evolução pictórica de Kandinsky. Aqui, uma obra interessante, Canto do Volga, 1906. O quadro representa uma cena épica de ambientação medieval. Sobre um rio avançam barcos vikings, enquanto ao fundo, sobre um escarpado, observa-se uma cidade murada ao lado de uma campina ordenada e um espesso bosque. São elementos importantes da cultura russa que ele ouvia das histórias da sua tia e transmite aqui nesse quadro. É uma têmpera sobre cartão. Aqui o quadro Improvisação 6, também chamado de Africano, de 1909. O pintor aqui inspira-se na música, uma arte que faz vibrar a alma. Então ele dizia, via todas aquelas cores em minha mente, quando ele escutava a ópera Lohengrin, de Wagner. E ele falava, desfilavam ante os meus olhos selvagens, maravilhosas linhas que se desenvolveram na minha mente, na minha frente. E a partir de então ele decidiu trazer para a pintura essa questão da música. Aqui nós já começamos a arte abstrata, né? Destaca-se mulheres aqui com vestimentas e um fundo repleto de cores primárias, que torna difícil distinguir entre figuras e modelos. Também o fundo, né? Primeira aquarela abstrata, sem título, de 1910 a 1913. Então aqui nós temos uma obra que é considerado um estudo preliminar do quadro Composição 7, foi concluído em 1913. Então vocês observam aí, né, como que essa obra é cheia de detalhes. E ela está estudada em partes aqui. Questão do traço, da pincelada, do predomínio do vermelho, da herança dos grafismos, da expressão em movimento, do valor da linha reta. Aqui também a assinatura. Improvisação 11, de 1910. Mostra aqui a força da cor, contribuindo para a dissolução das formas,
Gente, isso aqui eu achei muito interessante. Até as formas se tornarem irreconhecíveis. Nós temos um barco aqui, que era uma questão que aparecia muito na obra dele. Algumas pessoas enforcadas nessa batalha. Aqui guerreiros lutando com outros de cá. Um cachorro é mais visível aqui, né? Uma nuvem vermelha soltando um raio, um canhão. Eu fiquei fascinado, né, quando eu vi isso aqui. Tem mais coisas escondidas nessa obra, né? Muito legal. Igreja em Murnau, onde ele morou com a Gabriele Munter, de 1910. Aqui ele reduz as formas a seus elementos essenciais, emancipando-se da imposição figurativa. A única coisa que a gente consegue observar mesmo é a torre da igreja, né? O restante são tudo impressões. Isso aqui também é lindo. Estudo para composição, 1910. Nós temos aqui, gente, o quadro dividido verticalmente por uma longa rocha branca, né? Ou uma montanha. No centro do quadro, ligeiramente inclinada para a direita. Ali estão dois cavalos com cavaleiros confrontados, que representavam a luta entre o bem e o mal. Aqui um cavaleiro, eu acho que o outro, aqui, olha. Então esse aqui eu demorei a ver. A metade esquerda é reservada para o desastre. Então nós temos pessoas morrendo afogadas, um afogado aqui, tipo um dilúvio, né? Pessoas engolidas pelas ondas. Essas quatro esperam resignadas o fim. Aqui do lado esquerdo a tragédia, seria o mal, né? Aqui um personagem em um barco, com os braços esticados. Ondas gigantes que abatem nas árvores e torres sobre um escuro e tenebroso céu azul. Embora a unidade seja assegurada pela agressiva expressividade das cores, a cena da direita é idílica. Temos um jardim, pessoas descansando, né? A luz é brilhante, as figuras estão em atitude de oferenda e agradecimento ou repouso em um florido jardim. Nunca conseguiria ver isso assim, essa interpretação, achei muito interessante. Improvisação 19, 1911. Aqui esses personagens parecem fazer referências a óperas. São personagens que se evoluem num fundo colorido, no qual a luz modifica-se ao ritmo da música. Seria uma interpretação, né? Composição 4, Batalha, 1911. Aqui também nós temos pessoas em batalha, né? Dois guerreiros segurando lanças. Então são muitas questões aqui e figuras de cossacos, né? De guerreiros. Porque o pintor toma como base para esse quadro o quadro Cossacos, de 1911, que é um outro quadro dele, né? Quadro com arco preto, 1912. Tem um arco aqui unindo 3 continentes, né? Questão dos símbolos, dos círculos, tudo aparece. Composição 6, de 1913, que nós temos 3 centros de cores, né? À esquerda, no meio e embaixo. Cada centro, misturando azul, vermelho, rosas. É um acontecimento, né, esse quadro. Talvez ele tenha inspirado num dilúvio. Vários elementos também compõem esta obra. Moscou 1, 1916. Nós temos um casal de amantes e depois a cidade, né, de Moscou, representada aí nas suas diversas fases, né? Temos um Kremlin também aqui, muito interessante, né? Nublado, 1917.
Então aqui nós temos a metade superior do quadro contrastando com a parte inferior, onde há um acúmulo de barroco, né, de misturas. Oval vermelho 1920. Esse ovo vermelho aí. O barco novamente aparece, né? Arco-íris são temas aí dos seus quadros. Cavaleiro, barco. Aqui o número 3, esse quadro chamado Cruz Branca, 1922. A Cruz Branca. 3 invertido. Então nós temos aqui lanças, círculos, trapézios, pequenos mundos. 4, 1922. É uma litografia. Esse quadro pertence a uma série de 4 litografias, gravadas por Kandinsky no ateliê de tipografia quando ele dava aula na Bauhaus. Então aqui ele trabalha o laranja, né? O verde também, o branco. Um grande círculo domina os outros objetos, né? Atrai o restante dos objetos. Cruzamento de diagonais formadas pela reta preta e pelo triângulo de 3 cores. Sobre o branco, 2, 1923, essa obra. Também temos um cavaleiro aqui, barco, né? Tudo. Trapézios, círculos, triângulos, né? Tudo aparece aí nessa obra. Tudo tem um porquê, gente. Aqui ela está estudada, questão simbólica, né? Orange, 1923. Também o tema do cavaleiro, círculos, torres, xadrez. Amarelo, vermelho e azul, de 1925. Uma das obras-primas do período que Kandinsky morou em Weimar. Acho isso lindo. Acento em Rosa, 1927. É um dos quadros mais famosos quando Kandinsky dava aula na Bauhaus de Dessau. Ele publicou essa obra logo após ter lançado a obra Ponto e Linha sobre Plano. Outro livro dele que eu falei é Um Olhar sobre o Passado, que é muito interessante. Sobre as pontas, 1928, são triângulos com os vértices nas horizontais, círculos, cores, né, a importância da cor. Para cima, 1929. Cores suaves, numa estrutura totalmente geométrica, né? Construída com compasso, régua e esquadro. Essa tela segue um esquema simples de rede, em que as distâncias entre cada compartimento estão traçadas com precisão matemática e articulam a forma da figura principal. Interessante também. Soft Pleasure, 1931. Vai trabalhar aqui o quadrado amarelo, né, com vários círculos, muito interessante também. Desenvolvimento em marrom, 1923. Obra pintada quando ele estava em Berlim, assim que fechou a Bauhaus. Uma sucessão de cinzas, né? Marrons, pretos. Ali nós temos como uma porta aberta, né? Violeta alaranjado, 1935. É um suave diagonal bicolor divide o quadro em 2 partes desiguais. Acho lindo também. Movimento 1, 1935. Quando o Kandinsky morreu, em 1944, a sua esposa Nina von Andrewski colocou esse quadro na cabeceira do velório dele, lá na propriedade de Neylü-sur-Sarne, durante o velório. Esse quadro muito bonito.
ele começa a abandonar a abstração geométrica para explorar elementos mais sensuais e orgânicos. Embora tenha aqui o geometrismo, né? Estava na Alemanha. E o último quadro aqui desse livro é Azul Celeste, 1940, inspirado em Juan Miró, como se aqui ele estivesse aproximado bactérias em microscópio e pintado essas formas, né? Fazendo com que isso se tornasse arte também, um olhar interior, né? Então é isso, gente. Grande parte da obra do Kandinsky está no Centro Georges Pompidou, Museu de Arte Moderna em Paris. Então é isso. Grande pintor abstrato, Vassily Kandinsky. Um abraço e até mais.